Olá, eu sou Marcela Berger, sou consultora empresarial e palestrante e venho apresentar nesta aula a inteligência financeira, comportamentos e decisões estratégicas. Como as nossas emoções, elas impactam diretamente na tomada das nossas decisões, trazendo resultados positivos financeiros dentro do quesito pessoal e até mesmo empresarial. Apresentarei soluções práticas de como melhorar suas habilidades em inteligência financeira, focando no comportamento financeiro e pessoal e trazendo as estratégias necessárias para que tenha-se sucesso de longo prazo. Sou profissional da área financeira, atuei por 6 anos em instituições bancárias e 12 anos estrategicamente na gestão de empresas prestadoras de serviço das cervejarias. Isso me dá uma experiência e conhecimento para aprofundarmos sobre a inteligência financeira, que nada mais é, trazendo aqui o conceito, que a capacidade de gerenciar bem seu dinheiro e seu recurso. Primeira dica que eu vou dar é entender quanto você tem de receita, que são seus salários ou as entradas de capital que formam o seu patrimônio a nível financeiro para gerir, alocando eles de maneira correta nos investimentos ou os direcionamentos necessários, sempre pontuando pessoal e empresarial. Seja decisões baseadas em conhecimento e em estratégias viáveis. Quando eu olho qual a minha saúde financeira, entendo sobre as minhas receitas, qual o capital que eu tenho, eu passo a ter mais segurança para a tomada de decisões. Olhar as receitas nos leva a traçar planos estratégicos necessários para investimentos com viabilidades mais assertivas. O medo termina ficando de lado quando eu me sinto seguro, é uma emoção, segurança é o que eu preciso ter para definir para onde eu vou alocar os meus recursos. Iremos aprofundar um pouco sobre o comportamento pessoal, que repercute nas questões empresariais, e como isto afeta as nossas decisões financeiras, adotando uma abordagem estratégica. O que seria, então, este comportamento financeiro? A maneira como as pessoas tomam decisões relacionadas ao uso, investimento e poupança, e gastam de dinheiro. Isso está fortemente influenciado por questões psicológicas, emocionais e culturais. A partir do momento que eu entendo em qual classe social me encontro, qual o meu padrão de vida, qual o meu poder de consumo, qual o custo que eu tenho de vida ou o custo operacional da minha empresa, eu não vou me deixar levar por questões de decisões de ímpeto e ansiedade, ambições desmedidas ou a falta de ambição, que me leva também a perder oportunidades. Esses fatores, eles tendem, psicológicos, emocionais e cultural, a interferir nas nossas decisões de compra. Porém, é preciso fazer uma boa gestão da emoção, atrelado à visualização constante, ao aprendizado contínuo das minhas finanças. Se eu entendo as minhas finanças, eu começo a ter uma lógica mais racional. Muitas vezes as pessoas não seguem uma lógica racional, o que pode resultar em erros financeiros. Elas se deixam levar por emoções e causam estabilidade e compromete as suas finanças pessoais e empresariais. Mas se a gente racionaliza e a partir daí começa a visualizar, volto a dizer, eu preciso estar consciente das minhas receitas, das minhas despesas fixas, sejam elas pessoal ou empresarial, para que eu possa tomar decisões mais assertivas. Dentro do comportamento financeiro, posso destacar influência das emoções nas decisões. Elas são guiadas por medo, excesso de medo, que trava na hora do investimento, ou ausência de medo, excesso de ambição, que faz tomar decisões
que não são tão assertivas e que não vai ter um retorno ou uma rentabilidade tão viável. Então, é preciso começar a pensar na gestão das emoções para que as decisões sejam mais coerentes e financeiramente consigam resultados mais positivos. Dentro das finanças comportamentais, as pessoas elas têm uma tendência maior de aversão à perda do que a ganhos. Isso traz uma retração muito grande. Olhando a sua saúde financeira, olhando e traçando um plano de ação estratégico, é possível seguir, financeiramente falando, com disciplina. Adota essa postura de forma categórica e disciplinada para que você chegue ao resultado esperado no tempo pré-determinado e com positividade nas suas finanças. Consequências das decisões emocionais. Se eu não faço a gestão da emoção, se eu não visualizo os meus resultados, a tendência é ter resultados catastróficos. Sempre virá uma consequência, seja ela positiva ou negativa. Se eu traço um plano estratégico, não vou chegar ao endividamento. Se eu traço um plano estratégico, o meu resultado será positivo. Mas se não, eu me deixo levar por emoções, vou comparar agora, sem saber se eu posso comprar, sem saber se eu tenho a capacidade de pagamento, eu posso entrar em um processo de endividamento que, para sair, gera um ciclo vicioso muito mais devastador para os resultados financeiros. Decisões estratégicas são aquelas que impactam profundamente o futuro financeiro de uma pessoa ou de uma organização, a empresa. Elas envolvem uma análise cuidadosa e planejada. Olhar a saúde financeira, a partir dali, eu vou retirar o que eu preciso para as minhas contas pessoais ou empresariais de custo fixo, eu tenho a obrigatoriedade daquelas contas todas, todo mês, né, ou determinado período, e ver o que fica de saldo para fazer os investimentos, em quanto tempo eu chego a esse investimento. Isso é planejamento. A partir daí, eu começo a traçar as estratégias de curto, médio e longo prazo para alcançar o resultado de crescimento. Quero comprar uma casa. Quanto tempo? Daqui a 5 anos. Qual o capital que eu preciso investir? O que eu preciso fazer dentro de um ano estrategicamente para conseguir que eu tenha a receita da entrada dessa casa, já que a estratégia, então, é financiar. Como eu posso fazer reserva de capital para manter as parcelas da casa em dia a partir do momento que eu iniciarei o pagamento? Então, eu vou ter a capacidade de pagamento mensal daquelas parcelas. Tudo isso precisa ser analisado e estruturado dentro de um planejamento. Planejamento estratégico financeiro, que são as decisões estratégicas. Primeiro é definir os seus objetivos. O que é que você quer, né? Então, traçar essa rota. Em quanto tempo você quer? A partir daí, a gente também entra no processo de avaliação de risco. É viável? Não é viável? Qual o meu retorno? Então, qual o risco de dar certo? Qual o risco de dar errado? Né? E começar a entender as possibilidades de alavancar. Exemplo de avaliação estratégica. Antes de investir em ações, entenda os riscos e considere uma carteira diversificada para mitigar as perdas. Entender os riscos é justamente isso. Não se permitir perder, mas, ou se tiver um risco de perda, que ele seja muito menor do que o risco de ganho. Dicas práticas, né, para aumentar a inteligência financeira. Destaco: educação contínua. Busque sempre o aprendizado nos quesitos financeiros e na área financeira. Tanto a educação como a disciplina, entendendo, mais uma vez citando, a sua saúde financeira. Controle emocional. Faça uma boa gestão das suas emoções. A partir daí, você consegue direcionar o seu comportamento de maneira assertiva na hora de decidir a sua compra. E ferramentas tecnológicas. Faça aí o uso de aplicativos e ferramentas que te auxiliem no controle das suas contas. Aplicativos comuns para a gestão empresarial e aplicativos comuns para a gestão pessoal. Concluindo,
A inteligência financeira é uma combinação de comportamento controlado e decisões estratégicas. Quando entendemos que os nossos impulsos emocionais podem estar controlados e gerimos para que a nossa inteligência financeira crie estratégias para chegarmos a um resultado, nosso crescimento financeiro ele vai chegar da melhor forma possível. Comece com pequenos passos. Defina um objetivo financeiro e crie um plano para atingi-lo. Trace sempre a sua rota. Muito obrigada.